Você já se deparou com a frase na Bíblia que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos é como um dia? Você já se perguntou qual é a lógica, e atenção nessa palavra, a lógica dessa expressão que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8? Então hoje, olha só os tópicos do estudo bíblico sobre esse assunto. Eu vou te dar a expressão hebraica, como nós falamos essa expressão hebraica, e também eu vou te dar a explicação sobre essa questão. Uma das possíveis interpretações, uma explicação que eu acho muito plausível, que eu acho que tem realmente sentido, que faz sentido, tá? Eu sei que originalmente esse texto foi escrito em grego, só que quem escreve é Simão Pedro, Shimon, exatamente, Shimon, no caso é Simão Pedro. Ele escreve essa expressão dentro de um contexto judaico. Então todos os vídeos que eu faço aqui no canal falando do Segundo Testamento, eu sempre enfatizo que o contexto do Segundo Testamento ele é judaico, hebraico, contextual, etimológico dos judeus. Então os judeus, eles têm essa habilidade nas suas diásporas, onde eles estão, vamos dizer, exilados, eles mantêm as suas tradições e até hoje também mantém a sua língua e os seus rituais. Então aproveite, pega a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta, porque nós vamos ver esse estudo maravilhoso de hoje. Eu quero te pedir para você se inscrever, deixar o seu like, pois isso me ajuda demais. Agradeço aos membros apoiadores do canal também. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico moderno. Eu tenho a escola de hebraico Yesod, e eu te convido a você ser o meu aluno de hebraico. Então vamos lá. Além de nós explicarmos essa questão, eu vou falar para você como é que se fala a segunda carta do apóstolo Pedro em hebraico. Então o que eu peguei aqui foi uma tradução, olha só, uma tradução do Segundo Testamento para o hebraico. Então nós falamos Aigeret Ashenit Lepetros Ashaliach Perek Gimel. Vou repetir. Aigeret Ashenit Lepetros Ashaliach Perek Gimel. O que significa isso? Significa a segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 3. Tá? E o versículo que nós queremos é o versículo 8. E nós vamos ver aqui. Aqui está a tradução, aqui, 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, como prometido, eu vou te dar esse texto em hebraico. Olha só. Yom Echad que Elef Shanim Beinei Adonai Ve Elef Shanim que Yom Echad. É um texto muito simples, nós temos preposições, nós temos plurais, e eu te convido, se você quer aprender as letras hebraicas, se você quer ser alfabetizado em hebraico, clique no primeiro link da descrição para você se tornar o meu aluno de hebraico. Eu ficarei muito feliz se você fizer isso. Olha só. Qual que é a lógica? E vamos à explicação depois desse lindo texto em hebraico. Qual que é a lógica desse texto? Não tem lógica. Não tem lógica. Eu penso, a interpretação que eu gosto de explicar esse versículo, que muitos perguntam é: professor, o que significa um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Não tem lógica isso. Por que não tem lógica? Porque Deus não se encaixa nessa matemática. Deus não se encaixa neste limitado tempo. Exatamente, você já viu a expressão, ou alguém já falou para você, o tempo de Deus, qual é o tempo de Deus na nossa vida? Você já ouviu essa expressão? Comente aqui embaixo. Não é o tempo de Deus, mas espera aí, qual realmente é o tempo de Deus? Deus não tem tempo.
Deus é um ser atemporal. E isso para nós, seres humanos limitados, causa um problema muito grande de entendimento. Por isso que eu vejo muitas pessoas, eu vejo ou ouço muitas pessoas de diversas áreas que são ateus. E eles não entendem, e não é para entender essas coisas de Deus mesmo, porque Deus não se entende. É difícil compreender como que o vaso de barro, ele pode dizer ao seu Criador: o que você está fazendo? Você já viu um oleiro fazendo um vaso, e o vaso abrir a sua boca e falar assim: o que você está fazendo comigo? Não tem como, porque isso é inimaginável. Então assim, isso aqui justamente não tem lógica. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Deus não está limitado ao tempo, Deus não precisa de tempo, Deus não tem um relógio, Deus não está preso a esta limitação pobre, a essa existência pobre, que toda hora nós precisamos de tempo, nós precisamos saber que horas, nós precisamos de medições, nós precisamos medir as coisas, mas Deus não. A interpretação que eu mais gosto desse texto é justamente essa. Não há lógica nessa frase. Não há como entender este Deus que não precisa de relógio de tempo. Nós precisamos disso para nos organizarmos, mas Deus não. Então, um dia passa como 1000 anos para Deus, e 1000 anos como um dia, porque isso não significa absolutamente nada. E isso é impossível de nós, seres humanos, entendermos. Eu acredito que essa é uma expressão idiomática que o apóstolo Pedro utiliza aqui. O que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática é, por exemplo, eu falar o seguinte: hoje eu cheguei em casa com muita fome, eu comeria um leão. Imagina só se eu deixasse registrado essa frase: Renato Santos, hoje comeria um leão. E alguém daqui a 10.000 anos que fosse estudar a nossa existência falavam assim: nossa, eles comiam um leão por dia. Tá vendo a figura de linguagem? Então isso aqui, eu acredito, esse texto que você está vendo, que foi o objeto de estudo de hoje, foi uma expressão idiomática, uma figura de linguagem que não tem sentido mesmo, não tem lógica, não é literal, não podemos interpretar de forma literal. 1000 anos é como um dia de 24 horas, e um dia de 24 horas é como 1000 anos. É óbvio, não tem lógica isso, não dá para compreender essa expressão, a não ser pela figura de linguagem, essa expressão idiomática que a Bíblia utiliza, que o apóstolo Pedro utiliza aqui no capítulo 3, versículo 8. Eu espero que você tenha entendido. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam saber desse tema que eu decidi fazer. Algumas pessoas perguntaram e eu achei maravilhoso, eu achei muito interessante. Então aqui você aprendeu como se fala em hebraico, e aqui eu dei uma visão interpretativa simples do assunto, que eu me satisfaço com essa explicação. É claro que não fecharemos a interpretação aqui, né? Alguns podem dar outras interpretações. Se você sabe mais alguma, comente aqui embaixo, que será de muito bom grado ver várias interpretações, ok? Então, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Agradeço a todos vocês. Veja os demais vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações. Tem bastante conteúdo interessante aqui para você. Muito obrigado aos membros, apoiadores, mais uma vez, e você que ficou até o final desse vídeo.
Muito obrigado, fique na paz. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Essa é a saudação final do vídeo. Shalom, tchau, tchau.